Né, como eu falei aqui na chamada do programa de abertura, hoje nós vamos falar sobre o tema relacionamentos abusivos, que está cada vez mais comum aí, dentre pessoas famosas e, claro, também no meio, né, da sociedade que a gente vive, entre amigos, familiares. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui mais uma vez a psicóloga Jéssica Mota, lá do Instituto VOP. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso Revista. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Prazer. Bom, eu queria começar, doutora, falando, né, lhe perguntando. Hoje em dia está tão comum as pessoas, a gente vê muitos famosos, né, aí nesses relacionamentos abusivos, uns a gente consegue identificar, outros não. Então, como identificar de fato quando um relacionamento é abusivo? Certo. Que bom que nós estamos com espaço para falar desse tema tão importante e tão necessário, né? Na verdade, isso sempre existiu, infelizmente. Só que hoje, como nós temos mais espaço para falar sobre isso, né, as pessoas estão conseguindo identificar mais. Essa é a diferença, né? Então, todo relacionamento ele tem suas divergências, né? Isso é natural. Isso é saudável. Só que num relacionamento abusivo, você percebe que existe muito mais sofrimento do que prazer, né? Então, existe um controle excessivo, um ciúme excessivo. Você percebe que a vítima ela acaba perdendo a identidade dela para caber dentro daquele relacionamento, para suprir as necessidades do abusador. A gente tem o VT, inclusive, doutora, né, de vários famosos aí, de casais, né, que passaram por essas experiências. Eu queria que rodasse o VT e depois a gente continua comentando um pouco mais sobre o assunto. Roda o VT. Aí são alguns famosos, né? Algumas celebridades chocaram ao revelar que já sofreram com namoros e relacionamentos tóxicos. Elas quebraram o silêncio, deixaram o medo de lado e tornaram público o que haviam passado. Um dos casos que ficaram mais marcados foi o da modelo Luísa Brunet, que denunciou sofrer com violência doméstica do então marido, o empresário Lírio. Ele chegou a ser condenado pela Justiça de São Paulo por agredi-la verbal e fisicamente em 2016. Luciana Gimenez contou ter vivido uma relação tóxica por anos e também aconselhou suas seguidoras a denunciar. Emily Araújo também passou por um relacionamento abusivo dentro do Big Brother Brasil, que chegou a expulsar o médico Marcos Harter do confinamento por deixar o braço da ex-sister roxo, além de encurralar ela diversas vezes na parede com abuso psicológico. A atriz Mariana Xavier também contou que entre os 28 e 29 anos se viu imersa numa relação muito agressiva. Em um vídeo, ela afirmou que o rapaz com quem estava casada costumava acabar com a sua autoestima e que ela só percebeu quão ofensivas eram as palavras do então parceiro quando alertada por uma terapeuta. No caso do meu ex-marido, ele dizia que o que o fez se apaixonar por mim foi a minha leveza, a minha alegria, a minha espontaneidade. E foi exatamente tudo isso que eu fui perdendo ao longo do relacionamento. A sensação era de viver num campo minado. Porque ele tinha viradas de humor absurdas, calibradas por álcool, muitas vezes por ciúmes absolutamente descabidos, como, sei lá, eu elogiar um cantor na rádio, ou eu não atender o celular quando eu tava dirigindo nos 10 minutos finais para chegar em casa. E aí depois que tava o ataque, falava um monte de merda, catava a chave do carro e sumia. Sumia. Por umas horas, um dia, 2, e eu que ficava ali, angustiada, sem saber se estava vivo ou se estava morto. Aí voltava numa ressaca moral absurda, passava 1, 2 semanas num baixo astral horroroso, sem falar comigo direito a troco de nada, e eu fazendo um esforço sobrenatural para tirar a pessoa da vala em que ela, só ela, tinha se colocado. Já a atriz e youtuber Dora Figueiredo fez um relato forte e emocionado em 2019 sobre relacionamento abusivo. Aos prantos, ela deu detalhes sobre o período difícil. O relacionamento abusivo, ele começa de uma forma muito sutil. Normalmente eles te pegam em um momento de fragilidade e daí então começam a te idolatrar. Você acha que é um relacionamento abusivo, já começa com um tapa na cara. Não, bebê. Relacionamento abusivo começa lindo. É uma coisa linda, a pessoa te idolatra, fala que você é uma pessoa forte, que você é uma mulher empoderada, que você é uma mulher incrível. E aos poucos, isso
vai se perdendo no meio de algumas dicas de como você poderia se comportar melhor. Então, comigo foi, fale menos palavrão, Dora, porque isso e aquilo outro. Eu lembro muito bem do primeiro sinal, que foi quando ele fez shh. Aqui não é lugar pra você falar alto. Foi de um shh, você não pode falar alto nesse lugar, pra você não pode falar na internet sobre feminismo. Então foi do controlar o volume da minha fala em certos ambientes, até controlar o que eu falava na internet. Nossa, a gente vê aí os casos realmente são chocantes, né? Doutora, por que é tão difícil as pessoas realmente terminarem, saírem desses relacionamentos que são tóxicos e abusivos? Uma coisa que a gente tem que entender é que quem está no relacionamento abusivo, que pode ser qualquer um de nós, né? Isso não tem nada a ver com a sua beleza, com o nível intelectual, não tem nada a ver. Como ela mesma disse, isso começa de forma sutil e de repente você se vê naquele relacionamento. E quem está dentro de um relacionamento abusivo tem uma distorção totalmente da realidade. Então, por isso é tão difícil você entender que aquilo ali está acontecendo. Muitas vezes você só consegue perceber com a ajuda de um profissional, né? Depois que esse relacionamento finaliza, né? E aí vem ainda as consequências desse relacionamento. E quais são os principais perigos que o relacionamento abusivo ele pode trazer aí para ambos, né? Porque eu acredito também que o abusador ele tem problema, porque senão ele não estava ali, né, prejudicando a vida dele e da outra pessoa. Quais são os principais perigos que esse relacionamento abusivo traz para a vida das pessoas? O abusador, né, você tem que entender, ele tem que tentar entender se isso é uma questão de transtorno, né, se é uma questão de caráter, né, e a pessoa, a vítima, primeiro ela tem que entender que ela está amparada por lei, né, e que não, as pessoas têm essa percepção de que só existe a violência física, mas muito tempo eles já estão vivendo essa violência emocional, a violência psicológica, né, que tem danos também. Então, ela primeiro tem que entender isso. Segundo, ela tem que buscar ajuda, né? Um profissional para que ela possa entender as emoções dela, para que ela possa buscar compreender o que está acontecendo nesse relacionamento e tenha força suficiente para sair disso. É interessante essa observação que você fez. Quando a gente usa esse termo abusivo, às vezes remete ao abuso sexual, né, de fato, aí, ou então a agressão física, que aí já é como se fosse o estopim desse relacionamento tóxico. E também é válido a gente falar, a maioria, né, nesses quadros, geralmente as vítimas são mulheres, mas existem também homens, né, que são vítimas de mulheres que têm esse relacionamento abusivo. E aí, como lidar com esse abuso emocional? Você falou no começo, sempre há ali uma faísca, né, de que a pessoa pode ser, como a atriz falou ali, o que o marido dela mais gostava nela no início era a forma expansiva que ela tinha, era o jeito como ela brincava, e na verdade isso virou contra ela e ele não gostava, não aceitava isso, né, perto das outras pessoas, ele tinha um ciúme doentio dela. Como é que a gente pode lidar com isso, trazendo para essa realidade, e como eu falei, tanto mulheres como homens? Certo. Dentro desse relacionamento abusivo, como eu já falei, existe essa distorção, né? A mulher ela não consegue perceber. Então, uma coisa que a mulher tem que entender, quando a gente fala mulher, porque a maioria, é que ela não tem a responsabilidade de salvar essa pessoa. Né? Porque muitas vezes dentro desse relacionamento, com tudo que acontece, ela ainda se acha culpada de não estar suprindo, né? Então, se essa pessoa tem um transtorno, se essa pessoa tem uma falha de caráter, você nunca vai salvar. Nunca é sobre você, é sobre o outro, né? E uma coisa que você tem que estar atento é sempre às atitudes da pessoa e não a fala. Porque é muito fácil você falar que ama, mas você agride emocionalmente, você diminui, você faz com que a autoestima da pessoa seja totalmente destruída, né? Então, com que forças essa pessoa vai sair desse relacionamento? Então, por isso que eu não concordo com... Muitas vezes a gente diz assim, pessoa só está, né, fulano só está nesse relacionamento porque quer. Não, não é porque quer. Ela não está conseguindo sair disso. Por isso que a gente tem que dar esse amparo para essa pessoa. E é sempre importante lembrar aí...
como é importante você procurar um psicólogo, você procurar uma terapia, porque lá você vai ter uma ajuda, você vai ter um profissional que, na verdade, às vezes você não está conseguindo identificar o problema, ele vai te ajudar a fazer esse diagnóstico, não é isso, doutora? E vai te ajudar, inclusive, vai te direcionar a como você terminar, como você sair desse relacionamento. Tem alguma dica, né, mais ou menos, de como que as pessoas podem sair desse tipo de relacionamento, de uma vez que ela não se sinta chantageada, ameaçada, porque eu acredito que o medo também faz com que ela fique presa naquilo. Tem algumas dicas de como as pessoas terminarem, saírem desse tipo de relacionamento? Primeira coisa que você pode fazer é pedir ajuda, né? Seja para uma pessoa que você confia, né? Escuta a percepção que aquela pessoa tem a respeito do seu relacionamento, já que você não está conseguindo. A partir disso, você vai buscar a ajuda de um profissional. Não deixe que esse relacionamento chegue a um nível bem mais grave, né? Porque, como eu disse, começa de forma sutil e chega a situações assim lamentáveis, né? Então, não deixe que chegue a um momento tão grave. Busque ajuda, porque dentro da terapia, você vai compreender melhor sobre suas emoções, entender a realidade daquilo, você vai se dar conta de muita coisa e buscar estratégias junto com o profissional para que você tenha força suficiente para sair daquilo. E hoje em dia, inclusive, tem grupos de apoio a mulheres, a pessoas que passam por esse tipo de relacionamento, né? Porque você poder contribuir e conversar com pessoas que passaram pela mesma situação, isso ajuda a ressignificar esse tipo de relacionamento. Perfeito. E antes da gente começar a nossa entrevista aqui, a gente estava já conversando sobre o assunto, né? Como a gente falou no início do programa, é muito comum já, próximo a gente, amigos, né? Familiares, e muitas vezes acontece porque a própria pessoa também, ela não se conhece. E é por isso que é importante você procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, para que você possa se conhecer, para que você possa se valorizar, né? Antes de você ter um relacionamento, até costumo brincar que as pessoas, quando conhecem alguém, dizem, agora eu vou ser completa, porque eu conheci o amor da minha vida. Aí eu falo assim, aí você nasceu só uma banda, nasceu uma metade, né? Você já não era uma pessoa completa. Então, muito disso, né? As pessoas têm que ter um pouco mais de autoconhecimento das suas emoções, não que você seja culpada, óbvio. Porque, né, as pessoas, quando são vítimas, elas têm que procurar entender a situação e não ficar naquela situação ali, lambendo aquela ferida, né? Passando por aquele transtorno todo, mas realmente procurar se tratar, se curar e ser curado. E não deixar com que as pessoas próximas, os próximos relacionamentos, né, sejam doentios, né, estragam essa doença para a família, para o casal. E vale lembrar também, né, a gente está falando aqui de relacionamentos tóxicos conjugais, mas fora isso, existem também relacionamentos tóxicos de amizades, né? Claro. Profissional. Muitas vezes as pessoas estão ali no meio de outras amizades que você fica toda a vida, mas é porque o fulano é meu amigo, a fulana, e a pessoa só te deprecia. Como é que funciona isso, trazendo para esse outro lado, para o ciclo mais social, não só no âmbito de relacionamento conjugal? Existem esses relacionamentos, as pessoas até usam mais o relacionamento tóxico, né? Dentro, como você falou, de amizade, profissionais, existem os abusos, né? Também. E é por isso que é importante você ter esse autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento você entende seus limites, seus valores, e em qualquer ciclo que você esteja, você vai entender até onde a pessoa pode chegar. Até tem uma frase que as pessoas só vão até onde você permite, né? Então, uma amizade que tenta te diminuir, né? Que você não se sente à vontade, dentro de um relacionamento profissional, onde você usa dessa posição superior para que possa lhe diminuir, para que possa lhe ameaçar, né, lhe deixar inseguro, que causa esse sofrimento, você pode identificar, existe, até no núcleo familiar também. Começa infelizmente. Aí. Jéssica, pessoas que têm assim uma tendência à carência, né? Porque já tem pessoas que já têm essa predisposição. Elas são mais vulneráveis, mais suscetíveis a esse tipo de relacionamento. Ela tem que reconhecer também que ela tem um lado carente que precisa ser cuidado, tratado? Não posso dizer que só essas pessoas podem se permitir se encontrar dentro de um relacionamento abusivo, né? Como eu falei, qualquer pessoa pode estar dentro disso, mas uma pessoa que tem essa carência, que deposita no outro essa responsabilidade afetiva, né? Para que a felicidade dela dependa daquilo, ela tem grandes chances, né, de entrar em um relacionamento onde ela possa sofrer.
né? Inclusive, a dependência emocional, que é uma característica clássica do relacionamento abusivo. A pessoa acha que ela não vai conseguir ser feliz com outra pessoa, que ela precisa daquilo, então realmente é algo que pode prejudicar bastante. E mais uma vez, trazendo para o âmbito social, como que a gente consegue identificar uma amizade tóxica? Como eu falei, né, nesse relacionamento, qualquer relacionamento que a gente tem que ser prazeroso para os dois. A partir do momento onde você se vê no relacionamento onde que a pessoa não lhe respeita suas opiniões, que ela lhe diminui, que ela não acolhe o seu sofrimento, a dor que você está passando, ou se ela se incomoda com suas alegrias, isso aí já está sinalizando um relacionamento que não está muito bem saudável, né? Então, é importante que o casal, além de ser casal, de ter aquele relacionamento de homem e mulher, eles também sejam amigos, né? Claro. Porque eu acho que vai desenvolver aí, já nessa fase da amizade, essa confiança, essa independência também emocional. Independência, tá, gente? Emocional um do outro, que eu acredito que assim, a gente consegue ter um relacionamento saudável, não é isso, Jéssica? Exato. Um relacionamento saudável é feito por duas pessoas que são saudáveis mentalmente, né? É verdade. Jéssica, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Esse quadro, gente, ele é muito necessário e é muito bom poder trazer aqui para vocês todas as manhãs o nosso quadro Vida, Otimismo e Propósito. E por falar nisso, né, Vida, Otimismo e Propósito, o Instituto VOP, que traz, né, nas siglas do seu nome, Vida, Otimismo e Propósito, é um espaço que tem como missão de vida levar saúde de forma plena e integral ao ser humano, abordando uma mentalidade de saúde e bem-estar, com otimismo, alinhando ao propósito de vida por meio da psicologia. Nós estamos localizados aí na Avenida Lindolfo Monteiro, número 2019, lá no bairro Horto Florestal. Você pode entrar em contato com a gente através dos telefones que já estão aparecendo aí na sua tela e também através do nosso Instagram, @Instituto VOP. Por lá você fica por dentro, você marca suas consultas e todos os dias a gente está trazendo aqui no nosso Revista Meio Norte essas informações, esse conteúdo tão válido para a vida. Roda o VT. Vida, Otimismo e Propósito. Oferecimento: Instituto VOP.